A inflação de 2017 aqui em Alagoas ficou com um índice maior do que a nacional. Vamos saber o que pode ter ocorrido com o economista Reinaldo Ruben. Boa tarde, Reinaldo, seja bem-vindo. Reinaldo, qual foi o índice aqui em Alagoas em 2017? Ficou em mais ou menos quanto? Boa tarde. Olha, ficou, se não me engano, em 3,21 e o nacional em 2,95. É uma diferença muito grande, a gente pode dizer assim, é normal ou não é essa variação? Olha, o que acontece é o seguinte, o índice daqui, o IPC, ele na realidade, apesar de ter itens muito parecidos com o nacional, ele só pega uma cesta de 1 a 8 salários mínimos. No caso do nacional, o IPCA, ele pega de 1 a 40 salários mínimos. Então, naturalmente, você tem diferenças de ponderação. Lá, o nacional pega 9 regiões metropolitanas, aqui é só a região metropolitana do Maceió. Não então, pega o estado todo, né? Só algumas cidades. Só, não, pega cidades. Basicamente somente aqui a região metropolitana de Maceió. Certo. E qual a explicação, então? Essa seria a explicação para essa diferença, mas existem alguns itens que realmente aqui em Alagoas, né, ficaram mais altos, mas os preços ficaram mais altos. Olha, o que acontece é o seguinte, de uma maneira geral, tanto no local como nacional, o grande fator para fazer com que a inflação ficasse mais baixa foi o item de alimentação, né? Porque você teve uma super safra no ano passado. Mas aqui nós tivemos, por exemplo, no caso de transporte, educação, habitação, né? E aí você tem influência de aumento de combustíveis, né? Tarifas como energia elétrica, você teve na realidade um peso um pouco maior, né? Porque no nacional outros fatores como bens duráveis tiveram uma queda e terminaram compensando. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que tanto nacionalmente como localmente, aqueles itens que dependem mais, por exemplo, de autorização de preços, como combustíveis, energia elétrica, teve um peso maior, e alimentação um peso menor por conta da super safra, mas de uma maneira geral você teve que a queda no nível de atividade econômica também contribuiu para que houvesse esse fator de preços mais baixos. Eu não diria que essa diferença é uma diferença tão significativa, porque é muito natural que numa média você tenha algumas regiões onde ficou um pouco acima e outro pouco... estados há essa variação, Exatamente. Né? E o caso do IPCA, ele pega 9 regiões metropolitanas, então ele faz uma ponderação da média de uma mesma cesta para essas 9 regiões. Agora, a gente ficando com esse índice acima da inflação nacional, soa como negativo para o Estado? Não, porque veja mesmo, na realidade, a meta de inflação é em torno de 4,5%. Né? Então, a Alagoas ela ficou um pouco acima da nacional, mas a diferença foi pequena e ficou abaixo da meta. Né? E os fatores que contribuíram para que houvesse o aumento, por exemplo, em Alagoas, não são fatores determinados pela economia alagoana. Por exemplo, o aumento de combustível, ele é determinado em nível nacional, não é verdade? A energia elétrica, então... Talvez a parte de educação você tenha tido alguma coisa mais específica, mas não é nada de muito significativo. E o Nordeste, de uma maneira geral, tem tido uma dificuldade de recuperação maior do que o Brasil. Isso por quê? Porque, na realidade, o que é que acontece? Nosso nível de atividade econômica, ele é muito dependente, certo, do quê? De um maior poder de compra, né, de um maior nível de emprego. Você tem ainda um país com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Muita coisa. Não é? O que a gente tem tido de recuperação do emprego tem sido mais o emprego pessoal por conta própria, não tanto carteira... O autônomo, né? Exatamente, não tanto carteira assinada, a renda. Então, o Nordeste ele é muito dependente justamente desse nível de emprego. Já pega regiões como o Centro-Oeste, que é uma região onde você tem mais exportação, soja, essa região ela está tendo uma recuperação maior. Historicamente é uma região que é mais desenvolvida. Mais rica. Hein? Então, de uma certa forma, esses índices de preço, eles têm captado esses diferentes níveis também. Entendeu? Mas eu não diria que esses 3,21, essa diferença aí, ela é uma coisa tão significativa ao ponto de dar uma especificidade a Alagoas. Agora, o mês de dezembro é um mês mais específico, né? Ele apresenta uma alta maior em relação ao ano passado, ao mesmo mês do ano passado, a dezembro do ano passado, isso por conta da movimentação, do turismo, né? Exatamente. Você aumenta o nível de atividade, de vendas, enfim. Então, isso termina pressionando. Um item que vai ter um peso importante
esse ano na inflação, se continuar a política que está sendo adotada, é o combustível. Aí tá pesado, né? Para a gente encerrar rapidinho, a expectativa então para 2018, né? Tem tantos aumentos aí, principalmente do combustível, como o senhor falou, e também tem a questão do salário mínimo que não aumentou tanto, só R$17, o poder de compra do brasileiro vai reduzir bastante e aí afeta a economia. Qual a expectativa? Já dá para saber alguma coisa em relação à inflação? Já dá para prever algo? Olha, veja mesmo, o Banco Central faz uma pesquisa e na pesquisa que saiu hoje, junto a 100 instituições, a expectativa é que a inflação vai fechar 2018 próximo de 4%, ainda seria abaixo também, por conta justamente disso que você falou, da dificuldade de uma recuperação mais forte da economia, por conta desses fatores justamente, o que o salário mínimo, ele na realidade foi reajustado abaixo, enfim, tudo isso termina contribuindo para uma recuperação mais lenta da economia. Ok, Reinaldo, muito obrigada então pela participação. Uma boa tarde para você. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. E você pode rever todo o JD no nosso site tvpontaverde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você.